Olá, tudo bem? Este é o 15 Minutos, podcast da Gazeta do Povo. Hoje nós teremos aqui dois assuntos. Primeiro vamos falar de outros tratamentos que estão em estudo contra o coronavírus para além da cloroquina, que é a mais, digamos, famosa do momento. E também falamos da preocupação do ministro Sérgio Moro com a soltura de presos nesse período de pandemia. 25 mil presos já devem estar soltos, de acordo com dados do DEPEN, o Departamento Penitenciário Nacional, com decisões judiciais que levam em conta exatamente a questão do coronavírus. Detalhes destes assuntos daqui a pouco aqui no 15 Minutos. Antes, deixa eu lembrar que você, que é nosso ouvinte, tem aquele preço especial para assinar a Gazeta do Povo, hein? São só 99 centavos nos 2 primeiros meses. Assinando a Gazeta, você tem acesso lá a reportagens, conteúdos exclusivos e, claro, apoia aqui o nosso podcast. 99 centavos nos 2 primeiros meses. Aproveita e clica no link na descrição do episódio de hoje. Passei a divulgar, nos últimos 40 dias, a possibilidade de tratamento da doença desde sua fase inicial. Há pouco conversei com o Dr. Roberto Calil. Cumprimentei-o pela honestidade e compromisso com o juramento de Hipócrates, ao assumir que não só usou a hidroxicloroquina, bem como a ministrou para dezenas de pacientes. A cloroquina é o tema do momento, dá para dizer assim, né, em relação ao combate ao novo coronavírus. A começar pelo presidente Jair Bolsonaro, que segue em campanha aberta pela utilização mais ampla desse medicamento. Fruto de minha conversa direta com o primeiro-ministro da Índia, receberemos até sábado matéria-prima para continuarmos produzindo a hidroxicloroquina. Mas acontece que tem pelo menos outros 8 tratamentos possíveis que estão em estudos. E é sobre eles que eu falo hoje, aqui nesse episódio do 15 Minutos, com o Adriano Justino, ele que é editor de saúde da Gazeta do Povo. Bom, Adriano, por enquanto o que a gente ouve falar em relação a medicamentos de combate ao coronavírus, tanto aqui no Brasil como em todo o mundo, é a cloroquina e a hidroxicloroquina. São os temas que todo mundo ouve falar, né? Queria que você trouxesse aí um panorama do que mais há, pelo menos aqui no Brasil, em estudos em relação à possibilidade de descobrir novos medicamentos de combate à Covid-19, hein? Bem, Márcio, além da cloroquina e da hidroxicloroquina, que é um medicamento já utilizado para malária e doenças autoimunes, e essa pesquisa ela é feita numa associação ao antibiótico azitromicina, estão sendo pesquisados no Brasil em mais de 100 instituições, hospitais e universidades, outras combinações de medicamentos e outros medicamentos. Um deles é a combinação de remédios contra o HIV, que é formado pelo lopinavir e ritonavir. O outro é a combinação do lopinavir e ritonavir em conjunto com uma substância interferon beta-1b, que é usada no tratamento hoje de esclerose múltipla. E o terceiro tratamento é o antiviral remdesivir, que é desenvolvido para casos de ébola. Também vão ser iniciados alguns estudos no país com corticosteroide dexametasona, com o inibidor de interleucina 6, tocilizumab, e com o plasma convalescente. Esse também ficou em alta agora nesses últimos dias, que o plasma é a parte líquida do sangue, que é coletado dos pacientes que são recuperados. E o Ministério da Saúde sugere que houve bons resultados em outros países. Então são esses até agora no Brasil. E as autoridades do Ministério da Saúde falam em perspectivas de quando podem começar a sair resultados em relação a esses testes, esses estudos, Adriano? É difícil você dar um prazo em termos de pesquisa científica, né? Mas o secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, o Denizar Viana, ele disse na última terça-feira que resultados preliminares podem ser atingidos ainda no mês de abril, em relação a terapias mais seguras e eficazes para a população, porque tem que ter a eficácia, mas tem que ter segurança também, né, nesse tipo de terapia. Não é o remédio ele não pode fazer mais mal pro indivíduo ou piorar a doença que ela está tratando, né? Criar uma nova condição para a pessoa que está sendo tratada, né? Então, o Ministério da Saúde mesmo, a gente viu assim, né? A gente que acompanha as coletivas do Mandetta e do Ministério da Saúde ao longo já quase 2 semanas, a gente tem visto assim uma sensibilidade assim, do ministro em relação à cloroquina,
de forma a não estabelecer no discurso dele que a cloroquina seja utilizada de forma protocolar, né? Porque o Ministério da Saúde ele é capaz de criar protocolos de saúde, né? Então, se uma afirmação do ministro da Saúde em rede nacional, né, ou em qualquer lugar, mas ele falar que algum medicamento tem realmente uma efetividade, uma eficácia comprovada e a segurança comprovada, isso pode se tornar um protocolo. Me levaram, depois da reunião lá, me levaram numa sala com 2 médicos que queriam fazer um protocolo de hidroxicloroquina por decreto. Eu disse a eles que é super bem-vindo, que os estudos são ótimos, é um anestesista e uma imunologista que lá estavam. E que eles devem se reportar a você. Sim. E que eles devem, na Sociedade Brasileira de Imunologia e na Sociedade Brasileira de Anestesia, já que são os dois dessa área, fazerem o debate entre os seus pares, chegando a um consenso entre os seus pares. O Conselho Federal de Medicina e nós aqui no Ministério, a gente tem feito isso constantemente, tudo que chega. Então o Mandetta, ele esses dias mesmo, ele surpreendeu a população dizendo o seguinte, que esse medicamento está disponível em todos os hospitais hoje do Brasil. Ele falou claramente assim, esse medicamento está... A hidroxicloroquina e a cloroquina elas estão disponíveis nos hospitais, mas o uso dela em terapia de forma, claro, ainda não protocolar, mas de forma como algo a mais assim no tratamento, ela tem que passar pelo crivo do médico que está acompanhando esse paciente. Então ele retira, né, do Ministério da Saúde esse papel de garantidor dessa substância e coloca no médico ali, na pessoa que está de frente ali com o doente, para que ele seja o responsável naquele momento por fazer esse processo que ainda é uma experimentação. E só para a gente deixar claro, é sempre importante reforçar. Por enquanto, o que há sobre a cloroquina, que está todo mundo ouvindo falar tanto, né? Há uma comprovação já da eficácia desse medicamento? Até esse momento, isso já pode ser colocado assim como uma certeza de que vai ser o medicamento ou um dos principais, se não o principal medicamento no combate ao coronavírus, Adriano? Bem, sobre evidências científicas relacionadas à cloroquina, na terça-feira ainda, na última terça-feira, o Ministério da Saúde lançou as suas diretrizes para o diagnóstico e tratamento da Covid-19, que ele fornece todo tipo de orientação, desde dos sintomas, né, o diagnóstico, até o tratamento. Tudo que foi pesquisado e avalizado pelo Ministério da Saúde. Então, com relação às pesquisas com a cloroquina, o Ministério da Saúde orienta o uso do medicamento como opção para quadros graves, que são os pacientes hospitalizados com a pneumonia viral. Mas o uso ele se restringe a casos confirmados e deve ser feito conforme a orientação médica e em conjunto com outras medidas de suporte. Então ele está dentro de opção, né, de tratamento, assim, é uma opção, mas ele está dentro de um rol de medidas de suporte, né, dentro de um hospital sendo acompanhado por médicos. Nesse documento, das diretrizes, os profissionais têm um direcionamento da prescrição das doses e outras informações. O Ministério, é claro, ele está monitorando ainda os estudos da eficácia dessa substância em pacientes com um novo coronavírus, e ele coloca da seguinte forma, que a qualquer momento ele pode modificar sua recomendação quanto ao uso desses fármacos, porque dependendo das evidências que forem surgindo no mundo, você pode alterar, ou você pode incluir totalmente, ou você pode tirar ela das opções de tratamento. Então ainda é uma coisa muito nova, né? A gente lê as diretrizes, por exemplo, a gente vê
o quanto ainda é um terreno incerto, né? Desde da questão do próprio contágio, ainda não existem conclusões sobre isso, né? De que forma que isso se dá, né? Assim, de forma categórica, para alguém fazer uma afirmação categórica. Então, ainda existem muitas indefinições sobre o tema. Então, hoje é difícil você taxar como uma coisa, por exemplo, uma substância é eficaz na prevenção, por exemplo. Determinada substância é eficaz na prevenção, ou determinada substância é eficaz na cura. Então, por enquanto, a gente está num terreno nebuloso, e o nosso ministro da Saúde sempre reforça nas suas coletivas: vamos focar na ciência. Vamos focar na ciência, e a ciência é uma construção, é um work in progress, é um trabalho sendo feito o tempo todo, é um trabalho que não para, né? Você não tem um trabalho acabado. Então a questão é esperar. Existem várias instituições utilizando esse medicamento, trabalhando em várias frentes. Em breve pode ser que a gente consiga ter alguma esperança, né, no horizonte. Obrigado, Adriano. Até a próxima. Muito obrigado novamente, Márcio, pelo convite. Um abraço. O que se tem que tomar um certo cuidado é com a soltura de presos que possam oferecer um risco à população, como, por exemplo, membros do crime organizado, e, infelizmente, pontualmente, nós temos ouvido algumas notícias nesse sentido. O Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN, calcula que 25 mil presos foram soltos das penitenciárias brasileiras, beneficiados por decisões judiciais que levam em conta a pandemia do novo coronavírus. Essa medida, que inclusive é criticada pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, mas que tem respaldo no Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, e também uma decisão recente do STJ trouxe à tona esse tema. Bom, minha convidada aqui no 15 Minutos é mais uma vez a Kelly Cadanos, ela que é editora de República da Gazeta do Povo em Brasília. A gente vai explicar melhor este assunto. E fica aqui humildemente a minha sugestão que essas solturas sejam bastante ponderadas, né, pelos magistrados, pelos advogados, pelo Ministério Público. Aqui não vai nenhum juízo de censura, mas a necessidade de se evitar que a população fique excessivamente vulnerada. O ministro da Justiça, o Sérgio Moro, não vem se mostrando muito favorável não a essas decisões de soltura de presos, que tem como argumento a questão do coronavírus, né, Kelly? Não, Márcio, ele não vem se mostrando muito favorável, não. Inclusive tem pedido muita cautela para os juízes de todo o país ao avaliar esses casos, né, de presos que estão sendo beneficiados, estão progredindo de regime ou estão sendo colocados em prisão domiciliar ou até em liberdade por causa do coronavírus, né? Ele vê com ressalva, sim, essa situação, e na semana passada ele chegou, inclusive, a comentar nas redes sociais, né, em uma notícia em que o ministro do STF, Edson Fachin, negou colocar o ex-ministro Gedel Vieira Lima em prisão domiciliar por causa da pandemia de coronavírus. Ele disse que o ministro Sérgio Moro disse, né, que o coronavírus não pode ser usado como subterfúgio para soltar criminosos, né? Ele diz que criminosos perigosos ou responsáveis por crimes graves de qualquer natureza, segundo ele, devem sim ser mantidos presos. E ele diz que também a gente não pode enfrentar, junto com a pandemia de coronavírus, uma crise na segurança pública. Então, por isso que ele pede aí que os magistrados examinem os casos de forma individual e limitem as solturas só para casos muito necessários, né? E ele também alegava até antes da quinta-feira que ainda não havia nenhum caso confirmado nos presídios brasileiros, então não havia necessidade de preocupação em relação a isso. E tudo que nós não precisamos é aliar uma epidemia, né, na saúde, os problemas da economia, com uma crise de segurança. Que diz exatamente uma recomendação do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, sobre a questão da soltura de presos durante a pandemia, porque isso foi um dos motivos aí também de todo esse posicionamento do ministro, né? Exatamente. Essa recomendação do CNJ, ela entrou em vigor no dia 17 de março, entra em vigor por até 90 dias, podendo ser prorrogado. E ela traz uma série de requisitos, ali, uma série de recomendações para os magistrados de todo o país, né? O CNJ orientou, por exemplo, a suspensão da realização das audiências de custódia, mas isso mantendo o controle da prisão, né, a análise ali da prisão
em flagrante, só que sem audiência de custódia. A recomendação do CNJ também sugere que os juízes reavaliem as prisões provisórias, aquelas em que os presos estão nas unidades prisionais, mas ainda não foram julgados, né? Estão presos provisoriamente, né? Sem uma sentença. Especialmente no caso de pessoas que façam parte dos grupos mais vulneráveis, como os idosos, pessoas portadoras de doenças já existentes, mães, portadores de deficiência, indígenas, etc., ou também quando o estabelecimento estiver superlotado e sem atendimento médico, porque aí nesses estabelecimentos é muito mais fácil que o vírus se prolifere, né, por causa da superlotação. O CNJ também recomendou a reavaliação das prisões preventivas que já tenham sido realizadas há mais de 90 dias ou que sejam aí para crimes que foram praticados sem violência ou grave ameaça, né? E, enfim, também tem aí pessoas que já, quanto aos presos que já cumprem pena, né, os presos que não são provisórios, o CNJ sugere que os magistrados avaliem a concessão de uma saída antecipada, né, aquele preso que já está quase progredindo de regime. O CNJ pede aí que os juízes avaliem a possibilidade de adiantar essa progressão para deixar essas pessoas fora do sistema prisional. E o documento também recomenda a opção pela prisão domiciliar aos presos que já estão em regime aberto ou semiaberto. E, enfim, aí também tem uma série de medidas para tentar evitar aí o contágio dentro das prisões. Bom, para a gente fechar, Kelly, teve também uma decisão recente do Superior Tribunal de Justiça. Essa decisão, uma liminar, né, do STJ, que saiu no dia 1º de abril, que determina a soltura dos presos que estão presos só porque ainda não pagaram fiança, né, e que ainda estejam na prisão. Essa medida vale para os presos de todo o país. Inicialmente tinha sido concedida uma liminar para presos no Espírito Santo, que estavam presos, mas que estavam ali com a liberdade condicionada ao pagamento de uma fiança. Depois ela foi ampliada agora para todo o sistema prisional brasileiro, né? E ao determinar a soltura de todos os presos nessa situação, o ministro do STJ, Sebastião Reis Júnior, ele ressaltou que os casos em que forem impostas outras medidas cautelares, não só a exigência de fiança, tem que se manter as outras medidas, né? Então, se o preso tem uma outra medida cautelar, a outra medida cautelar continua vigente, né? Só é dispensada o pagamento de fiança por enquanto, né? Então, essa decisão do STJ. Legal, Kelly, obrigado. Até a próxima. Até a próxima, Márcio. Terminando aqui mais um 15 Minutos, podcast de resumo e análise do noticiário da Gazeta do Povo. Eu lembro que o 15 Minutos tem a produção da Maria Escrocaro e da Jennifer Ribeiro, a montagem do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!